Existe um lugar onde quase ninguém consegue entrar. Nem você, nem eu. E, às vezes, nem quem nasceu sob o signo de Peixes consegue encontrar a saída. É um oceano infinito, sem limites e sem volta. Um mundo interno tão profundo, tão misterioso, que quem se arrisca a mergulhar pode se perder para sempre. Você acha que conhece Peixes? Então prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui vai mudar tudo. Quando alguém fala sobre Peixes, a primeira coisa que surge na mente das pessoas é aquela imagem do sonhador, do sensível, do romântico perdido em seus próprios pensamentos. Mas, será que Peixes é realmente só isso? Será que esse signo vive apenas no mundo das fantasias, das emoções e dos sentimentos? A verdade é que o que você pensa que sabe sobre Peixes é apenas a ponta do iceberg. Existe um universo inteiro escondido dentro deles, um universo que eles mesmos, muitas vezes, evitam encarar. É um labirinto de pensamentos, sensações e lembranças, que não obedece às regras do tempo, nem da lógica. E quem se atreve a entender esse mundo, precisa estar disposto a se perder. Porque Peixes não é só emoção. Peixes é um reflexo de tudo o que há no invisível, no inexplicável e no que mora no silêncio da alma. Mas, será que você está realmente preparado para descobrir o que há lá dentro? Porque, uma vez que você mergulhar nesse oceano, não há mais volta. Se você acha que entende Peixes, na verdade, você está apenas começando a arranhar a superfície. O mundo interno desse signo não é apenas profundo, ele é infinito. E não, isso não é força de expressão. Dentro de Peixes, há um oceano emocional que simplesmente não conhece limites. É como se cada pisciano carregasse consigo não apenas suas próprias emoções, mas também as dores, os sonhos, os desejos e até os traumas do mundo inteiro. Peixes é regido por Netuno, o planeta dos mistérios, dos sonhos, das ilusões e do que não se pode tocar. E é exatamente isso que define sua essência: viver entre dois mundos. Um mundo visível, concreto, onde todos nós estamos, e outro, invisível, onde vivem suas fantasias, seus medos mais profundos e seus desejos mais secretos. Por fora, Peixes pode até parecer distraído, gentil, amoroso, alguém que está sempre disposto a ajudar, a ouvir, a acolher. Mas por dentro, existe um turbilhão acontecendo o tempo todo. Pensamentos que se sobrepõem, emoções que se misturam, memórias que voltam sem serem convidadas, sensações que surgem do nada e, muitas vezes, nem são deles, são do ambiente, das pessoas, do mundo. É como se Peixes fosse uma antena viva, uma esponja energética que capta tudo ao seu redor. E isso é tão real, tão intenso, que muitas vezes eles nem sabem distinguir o que é deles e o que é do outro. Quando alguém chega triste, Peixes sente. Quando alguém está em sofrimento, Peixes absorve. Quando o mundo pesa, Peixes carrega esse peso no peito, como se fosse seu. Mas aqui mora o grande paradoxo desse signo. Quanto mais eles tentam ajudar, mais se perdem de si mesmos. Porque Peixes tem uma dificuldade gigantesca de estabelecer limites. Afinal, como colocar uma cerca no meio do oceano? Como dividir o que é seu e o que é do outro, quando tudo parece fazer parte da mesma água, do mesmo fluxo? E é justamente nesse ponto que o mundo interno de Peixes se torna perigoso, até para eles mesmos. Por quê? Por trás desse coração gigantesco, existe uma fuga constante. Peixes foge da dor, foge do sofrimento, foge da realidade dura e cruel. E como eles fazem isso? Através dos sonhos, da imaginação, da arte, da espiritualidade, mas também, muitas vezes, através de vícios, de relações tóxicas, de idealizações que nunca se concretizam. Peixes vive no eterno dilema de querer salvar todo mundo, mas esquecer de se salvar, de mergulhar tão fundo no outro, que se esquece de voltar para a superfície, de se doar tanto, que às vezes fica vazio por dentro. Mas não se engane, a sensibilidade de Peixes não é fraqueza. Na verdade, ela é uma das forças mais potentes do zodíaco. Porque quem é capaz de sentir tanto, também é capaz de amar de um jeito que ninguém mais ama. Quem carrega o peso do mundo, também carrega uma capacidade sobrenatural de curar, de transformar, de inspirar. Só que, para acessar esse lado curador, Peixes precisa primeiro aprender uma das lições mais difíceis da sua existência: se proteger, colocar limites, entender que não é responsável por salvar todo mundo, e que, se continuar tentando nadar no oceano inteiro, vai se perder na própria imensidão. O mundo interno de Peixes é feito de sonhos, sim, mas também de medos profundos. De fantasias que alimentam, e de fantasias que enganam. De amores que salvam, e de amores que destroem. É um mundo onde a linha entre o real e o imaginário simplesmente não existe.
E quem ama um pisciano, precisa entender isso. Precisa saber que, às vezes, ele vai se afastar, vai se fechar, vai se perder em seus próprios pensamentos, em seus próprios abismos. Não é desinteresse, não é frieza. É apenas a necessidade de se reencontrar dentro desse oceano interno, que, muitas vezes, nem ele sabe como navegar. E o mais impressionante de tudo é que, apesar de tudo isso, Peixes nunca desiste de amar. Nunca desiste de acreditar nas pessoas. Nunca perde a esperança de que, em algum lugar, existe um mundo melhor, mesmo que esse mundo só exista dentro dele. O mundo interno de Peixes é um oceano sem fim. E quem decide mergulhar, precisa estar preparado. Porque lá dentro, não existe volta. Existe um lado de Peixes que quase ninguém vê. Na verdade, nem o próprio pisciano gosta de olhar muito para isso. Porque dentro desse oceano de sentimentos, existe um lugar sombrio, silencioso, um abismo que poucos conhecem. O grande segredo de Peixes é que, por trás de toda essa empatia, sensibilidade e amor pelo mundo, existe um cansaço profundo. Um desgaste que vem de carregar dores que não são suas, de tentar consertar coisas que nunca estiveram sob seu controle, de querer salvar quem, na verdade, não quer ser salvo. E nesse abismo, mora uma solidão que é quase impossível de descrever. Porque Peixes pode estar cercado de pessoas, ser amado, ser querido, ser necessário e mesmo assim, se sentir absolutamente só. Só dentro de si mesmo. Só no meio desse mar interno que parece nunca ter fim. Esse é o lado que Peixes não mostra. O lado que eles escondem por trás do sorriso gentil, do olhar sonhador e da fala doce. É aquele momento em que eles se trancam no próprio mundo, silenciosamente, sem que ninguém perceba. E sabe o que é ainda mais doloroso? É que muitas vezes eles nem sabem como pedir ajuda. Porque, no fundo, eles acreditam que nasceram para ajudar, não para serem ajudados. E assim, eles se afundam, se perdem, e seguem fingindo que está tudo bem, quando, na verdade, estão se despedaçando por dentro. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Por mais fundo que Peixes afunde, por mais escuro que esse oceano interno fique, eles sempre encontram uma luz. Sempre. Porque dentro deles existe algo que ninguém pode roubar. A esperança. A esperança de que, mesmo no fundo do poço, existe uma saída. A esperança de que, mesmo após uma tempestade, o mar sempre volta a ficar calmo. E é essa esperança que faz Peixe ser tão forte, mesmo quando acha que está fraco. O segredo é que, dentro desse oceano, Peixe se reconstrói, se reinventa, se cura, e volta à superfície mais forte, mais sábio e ainda mais disposto a amar. Por isso, se você ama um pisciano, cuide. Proteja. Ofereça um espaço seguro, onde ele possa simplesmente ser. Sem julgamentos. Sem cobranças. Sem a necessidade de carregar o mundo inteiro nas costas. Porque o mundo interno de Peixes é um oceano, sim. Mas também pode ser um refúgio. Um lugar de cura, de amor, de transformação. Um lugar onde quem mergulha, nunca mais volta sendo o mesmo. Agora que você mergulhou nesse oceano sem fim, eu te pergunto, quantas vezes você já percebeu esse lado oculto de Peixes? Quantas vezes você se deu conta de que, por trás daquele olhar doce e daquele jeito sensível, existe um universo inteiro, cheio de luz, mas também cheio de sombras? Se você é de Peixes, me conta aqui nos comentários, em qual parte desse vídeo você mais se sentiu representado. E se você convive com alguém de Peixes, agora você entende melhor por quê. Às vezes, eles simplesmente somem. Se fecham, se isolam, não é ingratidão, não é frieza, é sobrevivência. É a única forma que eles encontram para se proteger desse mundo que, muitas vezes, é cruel demais para quem sente tanto. E se esse vídeo fez sentido para você, não guarda só para você. Envia ele para alguém que precisa entender o mundo interno de um pisciano. Compartilha, deixa seu like e se inscreve no canal. Porque aqui eu vou continuar trazendo os segredos, as verdades e os mistérios que os signos escondem, até de si mesmos. E olha, se você achou que o mundo interno de Peixes é profundo, espere até descobrir o que esconde o signo de Escorpião. Simplesmente, te prepara. Clica no próximo vídeo, porque a sua mente nunca mais vai ser a mesma.